Levantamento do Núcleo de Questões Urbanas do INSPER mostra que os judiciários estadual e federal de São Paulo são os que menos cumprem a decisão do Supremo Tribunal Federal que impede os despejos na pandemia. A reportagem de Rodrigo Gomes. O Judiciário do Estado de São Paulo responde por mais da metade das reclamações ajuizadas no STF por descumprimento da decisão que suspende reintegrações de posse em meio à pandemia de Covid-19. De 102 decisões do Supremo determinando a suspensão de despejos com base na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 828, 53 são oriundas do Estado de São Paulo. A ADPF suspende a execução de qualquer determinação de despejo ou reintegração de posse concedida no período da pandemia até o dia 31 de março de 2022, seja em área urbana ou área rural. Também proíbe a desocupação de imóveis alugados nos casos de inquilino com aluguel atrasado, fim do prazo acordado ou demissão do locatário em contrato vinculado ao emprego. A ação foi proposta pelo PSOL, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e outras organizações no ano passado. A doutora em Direito e professora do INSPER, Bianca Tavolari, destaca que, atualmente, somente a decisão do STF impede uma avalanche de despejos no Brasil. Isso porque a Lei Federal 14.216, aprovada em outubro do ano passado, perdeu a validade em 31 de dezembro de 2021 e não há previsão de prorrogação dela. Que a atuação do STF se tornou crucial nesse momento agora, né, no sentido de suspender despejos, remoções e desocupações. A gente tem aí uma questão de prazos, né? Então, a decisão na DPF número 828, ela tinha um prazo inicial de validade que ia até 3 de dezembro. E aí o STF decidiu prorrogar a suspensão, né, decidiu no plenário, prorrogar a suspensão até 31 de março agora de 2022. Já a lei que tinha sido aprovada em outubro do ano passado, é a Lei 14.216, ela tinha um prazo até 31 de dezembro, né? E ainda que tenha um requerimento de vários deputados e deputadas sugerindo que tenha uma prorrogação até junho desse ano, o requerimento nem foi pautado, não tem urgência, enfim, foi só apresentado e até agora a gente não tem nenhuma sinalização de que o Legislativo entendeu que essa é uma prioridade. Então, na verdade, hoje, o que mantém essas pessoas protegidas é a decisão do Supremo. Os dados do INSPER indicam que ao menos 24.623 pessoas foram protegidas de despejos a partir de reclamações feitas ao STF, a maior parte do estado de São Paulo. No entanto, não é possível saber quantos despejos realmente foram impedidos com base na decisão, já que os dados se referem às reclamações que chegam ao Supremo. Os estados que os judiciários estadual ou federal cumpriram a decisão do STF não estão contabilizados. Bianca aponta alguns fatores que explicariam o motivo de São Paulo liderar as reclamações, mas ressalta que ainda não há uma conclusão. A gente levanta algumas hipóteses, né? Uma delas é que o estado de São Paulo tem o maior número de aglomerados subnormais, né, pelo levantamento do IBGE, então o conflito, né, coletivo é muito presente no estado. Mas isso por si só não explica, né? A gente tem outros estados que têm conflitos fundiários muito marcados, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Pará, enfim, né, Paraná. Então, a gente teria que encontrar também reclamações desse tipo, né, ou uma quantidade expressiva, se a gente levasse só esse critério em consideração. Então, quais são os outros elementos que ajudam a gente a tentar explicar? Bom, acesso à justiça, né? Então, em São Paulo tem, especialmente pela Defensoria Pública, né, um núcleo especializado em habitação e urbanismo que fez parte de boa parte dessas reclamações, né? Então, um acesso à justiça específico que ajuda a entender essa rede de atores institucionais que levam essas reclamações ao Supremo. Mas também tem uma terceira variável aí, que a gente não tem também como testar, mas que está na mesa para a gente pensar, que pode ser que os outros estados, os juízes e juízas de primeira e segunda instância, neguem menos, né? Então, que aí as partes não precisam chegar até o Supremo. A professora do INSPER destaca que os motivos que levaram à primeira prorrogação da validade da ADPF continuam válidos e espera que a norma seja novamente prorrogada além de 31 de março. Inclusive porque o processo de prorrogação da Lei 14.216 no Congresso é muito lento e pode deixar muitas famílias em situação de risco para o despejo. O advogado e coordenador da Central de Movimentos Populares, Benedito Barbosa, o Dito, lembra que a falta de moradias é consequência da ausência de políticas públicas de habitação.
que, aliadas ao aumento do desemprego e da inflação, impedem que as famílias consigam até mesmo morar em favelas ou cortiços, terminando jogadas nas ruas. A relação da moradia e da pobreza é uma relação, né, vamos dizer assim, direta, né? Ou seja, as pessoas não têm condição de adquirir uma moradia, né, nem num cortiço ou numa favela, né? Não tem mesmo, né? Morar em Heliópolis hoje, né, em certas condições hoje é muito difícil para uma família hoje, né, quando comprar uma casa, um barraco em Heliópolis, né? Então, ou em Paraisópolis, é muito caro, né? Então, você vê como há uma inflação da moradia até nas regiões, vamos dizer assim, mais empobrecidas, né? Pra gente ver como tem difícil. Como você também não tem política habitacional, nem local, nem estadual, né, e nem federal, a situação se agrava ainda mais, né, associada aí ao desemprego, à pobreza, à desigualdade. Um outro elemento é o aumento brutal da população em situação de rua, né? Antes da pandemia aqui na cidade de São Paulo, os levantamentos oficiais davam conta de cerca de 25 mil pessoas em situação de rua. E agora, pelo levantamento aí da população em situação de rua, eles estão dizendo que tem mais de 60 mil pessoas na rua, né? E esses números aumentaram em todo o Brasil. O Brasil foi um dos países com a pior atuação na proteção de famílias contra despejos em meio à pandemia. Além da demora na adoção de políticas para lidar com o problema, a campanha nacional Despejo Zero aponta que desde março de 2020, mais de 23 mil famílias foram despejadas de suas casas. E até dezembro de 2021, outras 123 mil estavam sob risco de serem expulsas de suas moradias. Apesar disso, em pouco tempo de aplicação das normas contra despejos, a campanha Despejo Zero identificou ao menos 11 mil famílias, em 81 comunidades que tiveram seus despejos suspensos. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.